Hoje nós estamos com o programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o TJ São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa muito a nós mulheres, que é sobre violência nos transportes coletivos. A doutora Tatiane Moreira Lima é formada pela PUCamp e fazendo mestrado em medicina, que é uma coisa surpreendente, não é? E a doutora Tatiane vai abordar essa questão muito importante. Ela é uma das idealizadoras da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes. Obrigada pelo convite, muito obrigada, muito feliz de estar conversando com vocês. Olha, que agradecemos. Sim, e assim, trabalho já há bastante tempo com violência doméstica e percebia que havia necessidade realmente de um tratamento diferenciado e específico para as mulheres que transitam nos transportes públicos. Dados do Datafolha revelam que 86% das mulheres já sofreu algum tipo de abordagem inadequada nos meios de transporte, nos seus traslados cotidianos. 86%? 86% dados do Datafolha. Todas, então, assim, quase todas as mulheres, a gente pode falar que um número bastante significativo. Então, o TJ encampou essa campanha e foi uma iniciativa do TJ para que nós reuníssemos instituições e pessoas na defesa da mulher. Foram, no total, 15 instituições, OAB, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todas as empresas de transporte da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e que transporta, juntas essas empresas, 10 milhões de usuários por dia. Considerando que nós, mulheres, somos 51% da população, 5 milhões de mulheres ao dia que transitam pelos transportes coletivos. E algo precisava ser feito. Com certeza. Então, o Tribunal de Justiça, de forma bastante inovadora, nos deu todo o auxílio e foi o responsável por reunir todas essas instituições para que a gente fale a mesma linguagem, para que todos juntos possamos ajudar essas mulheres. E foi muito interessante porque a ideia foi muito bem recebida, foi a equipe de marketing do tribunal que idealizou a campanha, que realizou essa campanha, e nós apresentamos as peças para as empresas de transporte e todas assim aderiram imediatamente, adoraram e se sentem muito fortalecidas também com a presença das autoridades. E a ideia que a gente quer passar é essa, que tanto as empresas de transporte como as mulheres não estão sozinhas. A gente, embora transite num transporte com diversas pessoas, a mulher ela se sente sozinha naquele momento. E muitas vezes as pessoas que estão em volta até veem aquela situação, mas não fazem nada, se omitem. Então, um dos motes da campanha é esse. A omissão também é violência. Quando as pessoas em volta se omitem, elas escolhem um lado, que é o lado do abusador. Exatamente. Então, nós precisamos todos juntos nos unirmos contra o abuso sexual. Com certeza. E quais são as ações dessa campanha, Tatiane? Essa campanha, ela foi muito pensada em 3 eixos. Primeiro, houve uma sensibilização de mais de 1.000 funcionários das empresas de transporte da cidade de São Paulo. Vocês fizeram um treinamento, está sendo dado um treinamento para eles? Foi treinamento no mês todo de julho. De 2017 agora? Julho passado, de 2017. E nesse treinamento, o que foi falado? Que a culpa não é da mulher. Que ela tem a liberdade de transitar com a roupa que ela quiser, no horário que ela quiser, do jeito que ela quiser. A culpa é do abusador, é ele que pratica a conduta, é ele que tem que ser inibido. E não ela que está instigando, né? Como se ela merecesse. Como se ela merecesse. Existe uma pesquisa também que fala, salvo engano da Datafolha, que 36% dos homens acham que a mulher que sai com roupas curtas merece ser estuprada. Que é como se fosse um convite. E ela estaria disponível. Então, foi muito falado nessas capacitações da importância de ouvir esse relato, de acreditar na palavra dessa mulher e de acolhê-la sem julgamentos. Simplesmente perguntando o que aconteceu e
o que a senhora deseja fazer? Acolhendo essa mulher, preservando as provas e encaminhando as pessoas para a autoridade policial, que é a responsável. A gente também não deseja que o agressor ele seja linchado, que se faça justiça com as próprias mãos, mas sim que entreguem as pessoas à justiça para que a justiça seja feita. Porque a partir do momento que as pessoas elas agridem esse agressor ele passa de autor do fato a vítima. Pois é. E não é isso que a gente deseja, a gente quer que realmente seja dado o encaminhamento. Então foi feita a sensibilização, os cartazes e as peças, elas estarão em todos os veículos de transporte, então ônibus, trens, metrôs, plataformas, estações. Basicamente mídia impressa. Mídia impressa, mídia digital, na TV Minuto também foi disponibilizado um tempo. E também que é ótimo, nas redes sociais. Maravilhoso. Então a gente fez essas mídias. Então essa é uma das ações. Essa é uma das ações. A outra ação, ela diz respeito aos abusadores. Foi criado um curso específico para eles, isso é também bastante novo, que se chama Ponto Final, que é ministrado pelo sociólogo Sérgio Barbosa, que trabalha há mais de 20 anos com homens e masculinidades. E pela experiência que nós temos na violência doméstica, os homens que passam por grupos reflexivos, eles mudam a conduta. E a reincidência cai de 77% para 6%. Então, nada como educar, treinar, né? A ideia é isso. Não adianta, as punições que existem atualmente, elas não são suficientes, porque se fossem suficientes não teríamos reincidência. Claro. Então, a gente pensou nesses três eixos. Acolher a vítima, acreditar na palavra dela e não revitimizá-la. Colocar a responsabilidade no abusador, que é ele o responsável, e também cuidar desse abusador para que ele não volte a praticar essas condutas. E com relação ao Rio de Janeiro, ao Vagão Rosa, qual é a sua posição? A senhora é a favor, é contra? E explica um pouquinho melhor como é que funciona o Vagão Rosa no Rio de Janeiro, há quanto tempo, da experiência dele, se é válida aqui para a cidade de São Paulo, se pensa em alguma coisa parecida ou não? Foi pensado, sim, na cidade de São Paulo a criação de vagões rosa ou transportes exclusivos para as mulheres. Entretanto, os grupos feministas, eles debatem essa questão de uma forma muito articulada, no sentido de que ele é mais uma punição para a mulher. Primeiro, porque ele é segregatório. Então, uma mulher transitando com seu filho não poderia ir no vagão, teriam que ir separados. Segundo, ele é punitivo para a mulher, porque nós somos 52% da população, mas não tem 52% de vagões. Tem um vagão em cada composição. Então, ela ia ter que esperar, ela ia ter que enfrentar uma lotação, nesse caso, e, além de tudo, não resolve o problema, porque, na verdade, você só está segregando a mulher, como se ela fosse a causadora e a instigadora. E a mulher que não vai no vagão rosa, ela aceita ser abordada? Então, é essa mensagem que também se passa subliminarmente, na medida em que a mulher que não pode esperar, ou que não quer, ou que está acompanhada de algum filho, marido, enfim, ao entrar no vagão comum, se sujeita ou está disponível para sofrer algum tipo de abordagem inadequada. Em razão disso, São Paulo não adotou, e eu sou contra o vagão rosa. Eu acho que nós temos que partir da reeducação e realmente refletindo com esses homens e refletindo com a sociedade questões estruturais de machismo, de igualdade de gênero, de liberdade, e eu acho que é somente assim que a gente vai conseguir uma sociedade mais justa. Um processo educativo mesmo, formativo, que acrescente mesmo na cultura masculina. E falando nessa questão do machismo, como é que você enxerga? Existe machismo no Brasil? Nós estamos num processo melhor, pior que outros países? Nota-se alguma evolução nisso, nessa cultura do machismo ou não? O movimento de mulheres, desde os anos 70, começa a levantar essa bandeira da questão da violência contra a mulher e leva para o espaço público uma questão que era privada.
Aí vem o ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso se propaga de uma forma muito na sociedade, no sentido que as pessoas não se sentem responsáveis por aquela agressão ou aquela violência. Eles acham que a mulher é ela que tem que resolver. E se muitas vezes ela continua com aquele homem, com aquele agressor, é porque ela gosta, é porque ela é safada, ela é sem vergonha. Entretanto, eu acho que nós estamos caminhando. Estudos apontam que o Brasil ainda levaria 95 anos para que alcance a igualdade de gênero se nós caminharmos nesses mesmos passos, mas há medidas que aceleram esse processo. A Lei Maria da Penha foi uma delas que acelerou esse processo e hoje ela é conhecida por grande parte da sociedade e que não pode ser aceito mais qualquer tipo de violência contra a mulher no âmbito doméstico e traz para o âmbito público aquela discussão privada. E essa campanha encabeçada pelo Tribunal de Justiça, eu acho que é uma forma de provocar a sociedade para discussões. E uma coisa que eu acho um fruto muito importante que eu tenho percebido nos poucos dias após o lançamento da campanha, é que as mulheres estão denunciando, elas estão realmente se insurgindo e, mais feliz ainda, outras mulheres estão se solidarizando, acolhendo essa mulher, ajudando, auxiliando. Então eu acho que isso é um caminhar, envolve questões de gênero desde a infância, de tratar igualmente meninos e meninas, mas é um processo lento e eu acredito que nós estamos avançando, sim. É um processo de empoderamento da mulher que é lento, mas ele é importantíssimo e tem que acontecer na sociedade. É o que se espera de uma sociedade, de uma civilização, não é? Exatamente. Na verdade, é só tratar o feminismo ou os movimentos em si. Na verdade, nós queremos acabar com essa diferença estrutural de poder que existe entre homens e mulheres. Nós temos que trabalhar pela equidade, que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e deveres, que as mulheres possam ganhar de forma igual que os homens, que trabalhem a mesma quantidade de horas, enfim. E isso a gente começa lá de trás, criando os meninos. É interessante notar que, por exemplo, os meninos, eles não podem expressar sentimentos, eles não podem chorar. E quando eles choram, eles são chamados de quê? Mulherzinha. E a gente aprende desde muito pequeno que mulherzinha é algo pejorativo, é um xingamento. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar em educação e somente através da educação é que a gente consegue uma mudança mesmo. E eu acho que a gente não pode desanimar, que a gente não pode parar. É um movimento que começou e a gente tem que continuar e é uma batalha por dia. Tatiane, e nas carreiras públicas voltadas para o direito, que acolheriam essa mulher, nota-se que ainda tem uma quantidade enorme, parece bem desproporcional, de homens, né? Então, até para a mulher que chega vítima, é mais complicado. Ela está tratando de um assunto tão delicado, tão constrangedor, com um homem. Como é que está hoje essa questão? Isso até é uma coisa importante que a gente coloca, porque o nosso programa é muito visto por estudantes de direito. E as faculdades de direito têm mais mulheres do que homens. Não sei exatamente qual é a proporção, não sei se você sabe, mas o que se nota é que nas carreiras públicas ainda existe uma quantidade muito maior de homens empoderados nos seus cargos, né? É uma verdade, isso é uma verdade, mas felizmente isso tem mudado. Nos últimos concursos do Tribunal de Justiça, a maioria que tem passado como juízes são mulheres. Felizmente isso está mudando. As mulheres elas estão conquistando cada vez mais, entretanto é um funil. Nos órgãos de cúpula, por exemplo, não há mulheres. Tribunal de Justiça, no órgão especial, ainda não há nenhuma desembargadora. O número de desembargadoras também é infinitamente menor do que desembargadores. E para a mulher, realmente, para trabalhar na violência doméstica, muitas vezes a mulher ela se sente um pouco constrangida. Mas eu acho que é muito do profissional que trabalha. O fato de ser homem não impede dele trabalhar com a violência doméstica ou com questões femininas. O importante é que haja uma sensibilidade para com o tema e entenda a posição da mulher. A partir do momento em que o homem ele se sensibiliza com essa causa, temos profissionais maravilhosos que fazem trabalhos lindos nessa área. Então, ela não é um obstáculo.
E a legislação sobre o tema específico merece alguma revisão? Como é que ela está posta hoje? Nós estamos com um sério problema, e isso já é algo noticiado já há algum tempo, em que a legislação nesses casos de abuso, de violência contra a mulher, ela precisa ser revista. Nós temos dois tipos de infrações penais, uma é a importunação ofensiva ao pudor, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Como é que ela se chama? Importunação ofensiva ao pudor. É o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Uma pena de multa em contos de réis, completamente ultrapassada, uma legislação de 1943, e que precisa ser revista, porque é uma pena muito pequena. E, por outro lado, a gente tem uma pena infinitamente maior, ou começando em 6 anos de reclusão, que é o estupro, que significa qualquer ato libidinoso, inclusive a conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Então a gente tem ou uma pena muito baixa ou uma pena muito alta, e fica muito difícil o enquadramento de certas condutas que são tênues em um ou outro caso. Então, há necessidade de se trabalhar, sim, no Congresso Nacional, para que se crie um tipo penal intermediário, que não seja nem uma pena muito pequena, que não produz nenhum efeito, e nem uma pena tão alta que vai estigmatizar aquela pessoa como estuprador para o resto da vida e vai pôr consequências na vida dele de uma forma devastadora, que não é cabível para os casos que não sejam realmente muito graves. Tatiane, tem um outro assunto ainda, que é a questão do feminicídio, que é até uma palavra nova, que eu aproveito para pedir para você explicar um pouco melhor. E eu estava pensando nas questões assim dos estupros, né? A gente ouviu falar muito, há muitos anos atrás, de coisas de estupros coletivos na Índia e tal, Guatemala, mas parece que o Brasil também está galgando a passos largos, infelizmente, numa posição, num ranking muito preocupante. Como é que está essa questão? Essa situação, infelizmente, o Brasil ocupa as cabeças das listas de violência contra a mulher. Como eu disse, a mulher ela sofre violência em todas as fases da vida. Quando é pequena, ela está mais suscetível a estupro e violência de cunho sexual pelos seus pais, cuidadores. Quando ela é adolescente e adulta, violência de cunho sexual e agressões físicas por seus parceiros. E quando idosa, violência de cunho físico por seus filhos. Então a mulher ela é atingida em todas as etapas da vida. O feminicídio, ele é uma escala de violência, ele é o ato final da violência, que é a morte da mulher por ser mulher, pela condição de gênero, por ela ser mulher. Muitas vezes a escalada da violência, ela vai indo, o parceiro agride, começa com tapa, com empurrão, com puxão de cabelo, com soco e termina na morte dessa mulher, na destruição dessa mulher. O feminicídio, então, é a morte da mulher por ser mulher e ele tem algumas características, como por exemplo, violência sexual associada, motivo de ciúme, é o que antigamente a gente chamava de crime passional. Sim. Lavar a honra com sangue. Exatamente. Entretanto, quem ama não mata. E muitas vezes ele chega, são atos dirigidos ao rosto da mulher, se for por tiro, geralmente é na cabeça. Por quê? Porque ele quer destruir a imagem daquela mulher, ele quer exterminar aquele objeto que ele tem posse. Então, é uma questão de posse. E com relação aos estupros coletivos, que antigamente a gente achava que isso acontecia na Índia ou em outros países de cultura islâmica, entretanto, não é mais uma exclusividade deles, infelizmente. O Brasil, este ano registrou diversos casos de estupro coletivo e também de feminicídio. No feminicídio, nós somos o 5º país, numa posição de 84 países pesquisados. Estamos atrás de países da África, enfim, com um grau de desenvolvimento muito menor. E a gente precisa discutir sobre isso, nós precisamos cada vez mais empoderar as mulheres para que saiam dos relacionamentos abusivos e, mais do que isso, nós precisamos também cuidar desses homens para que eles não voltem a repetir essas condutas, porque de nada adianta empoderar uma mulher, ela deixa esse relacionamento e esse homem vai
constituir um novo relacionamento e vai bater em outra mulher. Então, se a gente não atuar também nas masculinidades e nas questões de gênero com os homens, esse trabalho ele é inócuo. Então, a gente precisa trabalhar em 3 eixos. A mulher, para que ela se empodere e saia de relações abusivas e violentas. O homem, para que ele deixe de praticar esses atos. E as crianças que presenciam esses atos violentos. Há estudos que apontam que crianças que veem os pais se agredindo, eles apresentam um nível de estresse igual a um soldado que volta da guerra. É muito triste. E aí isso dificulta o aprendizado e traz uma série de questões comportamentais na escola. Então, a gente precisa trabalhar esses 3 eixos para que haja realmente uma paz social e que a nossa sociedade seja livre de violência. E trabalhar a paz social é uma questão tão importante e tão difícil, não é? Como é que você vai trabalhar a paz social, educar esse homem na prática, no dia a dia? É uma coisa que tem que estar nas escolas, tem que estar permeando toda a sociedade. A gente tem que começar com os pequenos, não tem outra solução. É começar com a educação das crianças e hoje os homens adultos é tentar fazer com que eles reflitam sobre as masculinidades. Essa é a única forma, não temos outra escapatória. Ou a gente usa esse momento, que está sendo um momento muito oportuno de virada, que esse tema virou um tema muito atrativo, com apelo muito sensível da sociedade, ou então a gente deixa passar isso e continua em retrocessos. Bom, eu acho que a gente praticamente esgotou esse tema, mas é um tema tão rico para se tratar, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo. Você é nossa convidada permanente para vir até aqui para debater esses assuntos. E eu, de qualquer forma, se você puder fazer alguma colocação final, tem mais alguma coisa que poderia, que ficou faltando para a gente tratar nesses rápidos minutos que a gente tratou agora? Eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço e me coloco à disposição para outros, quantos mais forem necessários, porque eu acho que nós precisamos sim falar de temas relacionados à mulher, da violência que ela sofre todos os dias, rotineiramente, em todas as fases da vida, porque a violência ela é um fenômeno perversamente democrático, atinge nós todas, em todas as fases da vida, em todas as classes sociais. Eu gostaria de deixar um recado para todos que assistem, que acessem o site do Tribunal de Justiça para obter mais informações sobre a campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual e que tirem dúvidas e que divulguem, compartilhem nas redes sociais os vídeos para que nós possamos nos unir contra esse tema que é tão importante e tão caro para a nossa sociedade. Eu agradeço muito e me coloco à inteira disposição. Muito obrigada, Tatiane, em nome do Tribunal de Justiça e do Instituto dos Advogados. Nós só temos a agradecer e reiterar o convite. Obrigada.